Pois bem, irmãos, nós vamos continuar estudando 1 Pedro 2, 18 a 25. É o trecho que nós estamos estudando, que fala sobre a relação dos servos com os senhores, certo? Então nós estamos vendo aí os vários níveis que Pedro fala do comportamento do crente na sociedade. Então ele já falou do comportamento dos crentes em relação às autoridades civis, e agora ele afunila um pouquinho mais falando da relação dos servos com os senhores, né? Focando na postura dos servos. E a gente viu que poderíamos resumir esse trecho, né? Ou melhor, a lição principal que nós podemos extrair desse trecho é a seguinte: a submissão cristã envolve sofrer injustamente. Essa é a nossa mensagem central. Essa é a lição principal que nós tiramos desse trecho. A submissão cristã envolve sofrer injustamente. Porque, lembre, né? Ele falou para nós nos sujeitarmos às autoridades. Aqui ele falou para os servos se sujeitarem aos senhores. E ele vai continuar falando de sujeição. Ele vai continuar falando de submissão. Esse é o verbo que direciona, é o verbo que dirige esses trechos que estamos vendo, que já vimos, e o que nós vamos ver ainda. Então, Pedro está pensando em submissão, em sujeição, naquela disposição voluntária de você se colocar debaixo de uma estrutura onde você tem superiores a você. E você aceita aquilo sem animosidade, sem um espírito rebelde, briguento. Não. Você entende que isso foi colocado assim por Deus e que, ao abraçar, ao se submeter, ao abraçar esse comando bíblico, né? Ao se submeter, você está dando um bom exemplo. O seu comportamento está servindo de testemunho no ambiente que você está. E aqui o ambiente é já um ambiente mais doméstico. Não é o núcleo familiar ainda. Marido e esposa, isso é mais para frente. Mas aqui já é um ambiente doméstico porque o servo que é mencionado aqui é o servo que trabalhava na casa. É o servo que se envolvia com as coisas domésticas ali, que ficava próximo do contexto doméstico. E esses servos, evidentemente, sofriam. E lembrando que Pedro está escrevendo para crentes que estavam sofrendo. E muitos deles eram servos, sofriam como servos também. Só que eles, todos os leitores de Pedro, eles deveriam ver a si mesmos como peregrinos e forasteiros, como pessoas que sofrem nesse mundo aqui, como pessoas que sofrem perseguição, escárnio, zombaria e tudo mais. Então, o crente ele está numa posição de vulnerabilidade nessa sociedade. E quem eram os vulneráveis por excelência naqueles dias? Os servos. Então, ao se dirigir aos servos, por mais que nós não estejamos exatamente na mesma posição daquelas pessoas, nós tiramos lições para a nossa vida também. Porque nós também vivemos num mundo que nos humilha, que zomba de nós, que nos maltrata muitas vezes. Nós vivemos num mundo onde nós, de certa forma, somos vulneráveis em alguns sentidos. E mais, a relação que nós fazemos nesse trecho, ela é geralmente a relação da relação profissional. Ela é geralmente a relação profissional do funcionário com o patrão. Porque é o mais próximo que nós chegamos dessa estrutura aqui, certo? Então vamos ver o que o trecho diz, para a gente lembrar e continuar de onde a gente parou. Antes de eu mostrar aqui a nossa divisão. É uma divisão tríplice, 3 pontinhos aí. Mas vamos ler o trecho todo. 1 Pedro 2, 18 a 25. Diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas,
Agora, porém, nos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, vocês viram aí, é um texto bastante carregado de menções ao Antigo Testamento, porque fala do Cântico dos Servos Sofredores, aí é 53. Mas a gente não chegou nessa parte ainda. Mas é uma parte muito bonita de 1 Pedro, por causa do paralelo que Pedro faz. Mas nós dividimos o nosso treino em 3 partes. Né? E a nossa divisão é assim. Como encarar o sofrimento injusto? Em primeiro lugar, com a consciência tranquila, versículos 18 a 20. Segundo lugar, tendo Cristo como exemplo, versículos 21 a 24. E em terceiro lugar, confiando no cuidado do Senhor, versículo 25. Então, como encarar o sofrimento injusto? Com a consciência tranquila, tendo Cristo como exemplo e confiando no cuidado do Senhor. Na semana passada, nós começamos a ver esse ponto 1, da consciência tranquila, que está aí nos versículos 18 a 20. Mas a gente acabou tratando realmente bem no comecinho aí, porque a gente falou muito sobre o modelo de servidão da antiguidade, que era diferente do modelo de servidão que foi experimentado na América do Norte, experimentado aqui nas Américas de modo geral. Né? É um outro modelo. Ainda que houvesse abuso, ainda que ocorressem maldades naqueles dias, era um modelo diferente, porque não era um modelo racial, como foi aqui no período de colonização. Né? Então é importante a gente ter essa distinção clara, porque, de fato, a Bíblia não condena nem aprova esse modelo social, essa estrutura social. Ela assume isso como que estava acontecendo ali e mostra como deveria ser a vida do crente nessa estrutura social. Hoje nós temos um modelo de CLT. Hoje nós temos um modelo aí, quando você não gosta de trabalho, você vai lá, pede demissão e busca outro. Naquela época era diferente. Mas os princípios que nós extraímos daqui se aplicam hoje à nossa realidade do mesmo jeito. Porque a Bíblia tem princípios supraculturais. A Bíblia se aplica a toda a cultura, porque os princípios dela são princípios que estão acima da cultura. São princípios que não se dobram à cultura, que não dependem da cultura. Então você pode estar morando no Brasil, sendo CLT, ou morando no século I, lá no Oriente Médio, lá na Ásia Menor, como escravo. Os princípios de lá são os mesmos princípios que nós adotamos aqui, porque os princípios bíblicos estão acima disso, certo? E é um trecho muito relevante para nós. Mas beleza, vamos lá. Então, servos. Pedro se dirige a esse grupo. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não? Alguém tem a NVI aí? A nova versão internacional? Como que está aí, Alão? Por favor, na NVI. Tem uma diferençazinha na NVI aí. Não? Lê pra gente, por favor. O 2,18. Como que está aí na NVI? Vamos ver se vocês pegam uma diferençazinha. Tem uma diferençazinha sutil aí. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito. Opa! Aí pode parar aí, obrigado. Sujeitem-se aos vossos senhores. Como é que está lá? Com todo temor é o vosso Senhor. Por que aí está no plural e ali está no singular? Aqui fala senhores. Ali fala Senhor. Aí você fala, mas por quê? Tem um erro na Bíblia? Não. A questão aqui é que tanto a ARA como a NVT, quem tem NVT está no singular também, fala Senhor. Tanto a ARA como a NVT trazem no singular, enquanto a NVI traz senhores. Porque a ideia é que cada servo tem quantos senhores? Cada servo tem um senhor. E todos os servos deveriam se sujeitar aos respectivos senhores. Então, por isso que a NVI está no plural e as outras estão no singular, certo? Então, eu sou um servo. Eu tenho meu senhor. O Alão é servo, ele tem o senhor dele. Então, na hora de se dirigir a essa classe, Pedro fala, servos, sujeitem-se aos seus senhores. Okay? Então, esse é o plural. Igual quando a gente ora assim, por exemplo, Senhor, amoleça os nossos corações. Quantos corações você tem? Mas a gente está usando plural por quê? Porque é o coração de cada um, certo? Então, só para a gente ter isso em mente aí. Tá bom? Agora, a questão principal que salta aos nossos olhos é sede submissos. A gente já sabe o que significa esse verbo, já estudamos várias vezes esse verbo. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Esse temor é dirigido a quem? A Deus? Ao Senhor, porque o Senhor ali é o Senhor, o dono do escravo, certo? Ao vosso Senhor, servo, sede submisso ao Senhor. Senhor, aquele que está acima de mim.
Então eu tenho que ter todo temor ao meu chefe. É isso? Seria um problema a gente interpretar desse jeito? Até porque, dá uma olhada nas traduções de vocês. Talvez as traduções de vocês tragam com todo respeito. Tem alguma tradução assim? Como que tá? Como que tá aqui, ó? Como que tá aqui, ó? Você acabou de ler, né? Com todo respeito. Com todo respeito. A pena também tá assim, né? Então aí, eles interpretaram temor como respeito. E nesse caso, o respeito é dirigido a quem? Ao chefe. Então, servos, respeitem o chefe de vocês. Sejam muito respeitosos. Sejam totalmente respeitosos. Isso faz sentido? Faz. É uma expressão de sujeição, precisa ser respeitoso. Agora, tem um problema com isso. O problema é que Pedro usa a mesma palavra que ele usou no 17. E quem é o alvo do temor no 17? Deus. E assim, uma palavra pode se referir a pessoas diferentes? Pode. Uma palavra pode ter sentidos diferentes? Pode. A mesma palavra pode significar respeito e a mesma palavra pode significar temor. O que define isso é o contexto. Só que nesse caso aqui, o contexto imediato usou a mesma palavra para falar do temor a quem? Deus. Então seria estranho ele falar, pensa, temam a Deus. Na linha seguinte ele fala, temam ao chefe. Aí você fala, não, mas é porque a gente tá. É diferente. A nossa tradução é diferente, mas a palavra é a mesma. E aí? Como que a gente vai desfazer esse nó agora? Me parece que de fato ele está falando ali de temor ao Senhor, é temor a Deus. Só que, preste atenção, não, o texto não fala ali todo temor a Deus, ele não fala. Mas é como se tivesse implícito. Porque no texto original, quando Pedro escreveu, não tinha vírgula, não tinha essas coisas. Era tudo junto, as palavras todas juntas ali. Então, quando a gente coloca a vírgula ali, ó, servos, vírgula, sede submissos, vírgulas, com todo temor ao vosso Senhor, vírgula, essas vírgulas nós colocamos com base na interpretação que nós julgamos que seja melhor para o entendimento do texto. Mas nesse caso, considerando o versículo 17 e considerando a teologia de Pedro, onde o temor é sempre dirigido a Deus, não aos homens, e considerando outros exemplos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, de outros exemplos do Novo Testamento, me parece que aqui o temor é a Deus. Então a gente talvez pudesse fazer um ajustezinho na nossa tradução, para entender melhor, tá bom? Aqui a Ara colocou do jeito que está, mas eu vou interpretar para ver se vocês concordam comigo, tá bom? Então ficaria assim, servos, sede submissos ao vosso Senhor com todo temor a Deus. Certo? Seria essa a ideia. Não é isso que o texto, não é isso que está escrito ali. Só que está muito próximo de temor a temor. O 18 e o 17 está muito próximo. Você dá o mesmo sentido, você dá sentidos diferentes para a mesma palavra, ficaria muito estranho, porque está muito próximo aí. Então, como Pedro acabou de falar do temor a Deus, ele não repete. Ele continua essa ideia. Temei a Deus. Servos, tenham todo temor. A quem, Pedro? Acabei de falar a Deus. Então, ficaria desse jeito. Deixa eu reforçar essa tese que eu estou defendendo para vocês, tá bom? Dá uma olhadinha em Colossenses 3. Vamos ver outros exemplos para a gente reforçar isso. Porque, veja, não seria um problema a gente interpretar esse texto como sendo temor ao chefe, ao Senhor, como as traduções trouxeram, com todo respeito. Não seria um problema. Mas aí fica estranho com o que ele acabou de falar. Então, será que temor a Deus casa melhor? Eu acho que casa. Olha aí Colossenses 3, 22 e 23. Dá uma olhadinha. Paulo também se dirige aos servos. E olha o que ele diz. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Quem é o Senhor segundo a carne? É o chefe. Curioso, né? Paulo fala que obedecei em tudo. Não é só no que você gosta, não. A obediência tem que ser completa. Mas eu não estou a fim de fazer isso, chefe. Não interessa. Mas isso é contraproducente. Obedecei em tudo. O chefe manda e eu obedeço. Mas eu não gosto. O chefe manda e eu obedeço. Obedecei em tudo, não só naquilo que eu gosto.
Servos, obedecei em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, quando o chefe está ali de olho, né? Visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração. A ideia de singeleza de coração é alguém que age sem segundas intenções. É alguém que age com sinceridade, certo? Temendo ao... Opa! Jogou um pouco de luz para a gente agora. Na teologia de Paulo aqui, o temor, nessa relação do servo com o Senhor, o temor é dirigido a quem? Aqui, Senhor é Deus. Temendo ao Senhor aqui, o Senhor é Deus. Olha como ele continua para comprovar isso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quem é o Senhor aqui? É Deus. Então eu faço, tudo que eu faço de coração, aquela tarefa do trabalho, aquela planilha de Excel, aquela coisa que eu não gosto de fazer, eu vou lá e eu faço de coração. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus e não primariamente para os homens. Numa escala visual, numa escala, no nosso nível, eu estou fazendo para o meu chefe. Mas eu, como crente, eu sei que acima do meu chefe, eu estou fazendo para quem? Para Deus. A planilha do Excel é um sacrifício que eu entrego a Deus. É um ato de adoração a Deus. Aquela coisa chata do trabalho, aquela coisa insuportável, aquele lidar com o cliente que cansa, aquela reunião, aquele e-mail maçante, aquilo tudo eu faço para Deus. Isso muda ou não a nossa perspectiva? O pastor John MacArthur, comentando sobre 1 Pedro, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, irmãos, nós não temos trabalho secular, nós temos um campo missionário. Isso muda a nossa perspectiva. É um campo de adoração, é um campo missionário, porque ele está falando do testemunho em 1 Pedro, né? Mas não é algo, não é, a gente faz a dicotomia, não, a coisa secular eu posso fazer de qualquer jeito. Agora, na igreja aí é tudo para Deus, negativo. Tudo que você faz para Deus. Tudo. Pensa numa coisa chata pro seu trabalho. Pense. Pensou? Para Deus. Pensa numa coisa que você fala assim, eu não aguento fazer isso. Pensou? Para Deus. Isso muda na qualidade do nosso trabalho. Diga, Ben. Também pode usar 18, ser submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Pode ser também, pastor, ser submissos com temor ao vosso Senhor por causa do Senhor, que é Deus. Como está sendo aqui no 13. Aqui, isso, antes ele falou isso, né? Por causa do Senhor. Sujeitados a toda instituição humana por causa do Senhor. É que aqui ele está falando de temer. O verbo aí é o temer. Tema ao Senhor. Quem é esse temor? É algo dirigido a quem aqui? Ao chefe ou a Deus? É isso que a gente está discutindo. Pelo exemplo de Colossenses, parece que temor a Deus faz sentido ali. Tudo bem, é Paulo, estou falando de Pedro. Mas o exemplo aqui nos ajuda a entender. É um paralelo. Bom, é o mesmo público e a mesma ideia. Certo? Outro texto aí, Efésios 6. Efésios 6, 5. Paulo, de novo, se dirigindo aos servos. Olha só. 6, do 5 ao 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Aqui ele não especifica. Ele fala do Senhor segundo a carne, mas ele não fala para quem esse temor ou tremor. Mas olha a sequência. Na sinceridade do vosso coração, muito parecido com o que ele falou em Colossenses. Como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Ou seja, eu tenho outro chefe. Além do meu chefe imediato, que está lá na plaquinha, né, da mesa dele, chefe do Severiano, está lá. O Severiano tem outro chefe. Quem é o outro chefe do Severiano? Cristo. Certo? Fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. Ou seja, o Senhor, a recompensa. Ele olha e ele recompensa a ação dos seus servos. Quer esse camarada seja um escravo, quer esse camarada seja livre. Certo? Esse versículo em especial chama a nossa atenção,
porque o texto fala para nós fazermos as coisas de boa vontade. O que é fazer algo de boa vontade? O que é servir de boa vontade? Em obediência, mas sem ficar murmurando. Será que tem funcionário que murmura muito quando o chefe pede alguma coisa? Tem ou não tem? Eu não ganho para isso. Eu não sou pago para isso. Tem que aumentar meu vale de refeição. Tem que ver isso. Eu quero ver quando eu sair daqui essa empresa para. Hã? Isso daí não é fazer algo de boa vontade. Mandar outro. Por que não manda o outro? Por que só ficar mandando a mim, né? Não, manda o que quiser. Então fazer algo de boa vontade. Né? Por quê? Porque nós estamos fazendo isso para o Senhor e não para os homens. E o Senhor olha isso. É interessante isso. Veja só. Deus precisava nos recompensar pelas coisas corretas que nós fazemos? Não. A gente não seria mais do que... Não estaria fazendo mais do que a nossa obrigação. Mas o texto fala, ó. Se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja escravo, quer livre. Então o Senhor é bondoso. E ele, de algum modo, nos recompensa, nos responde aquilo. É por isso que o crente, por exemplo, quando o crente ele é um bom profissional, ele acaba ganhando promoção muitas vezes, ele acaba ganhando a confiança do chefe, porque ele se desempenha bem e isso é uma bênção do Senhor que é dado, uma oportunidade de trabalho, enfim. Tantas coisas que a gente poderia mencionar dentro e fora do contexto profissional. Né? Mas, de novo, aqui em Efésios 6, que eu quero reforçar para os irmãos, tem essa ideia dessa sujeição ao Senhor Deus, a Jesus. Então, me parece que, voltando agora para 1 Pedro 5, 1 Pedro 2, né, perdão. Quando a gente olha o contexto imediato de 1 Pedro 2,18, versículo 17. Quando a gente olha para a teologia de 1 Pedro, a ideia de se sujeitar a Deus, não temer aos homens, né? De você temer a Deus e não aos homens. E quando você olha para os exemplos de Paulo, me parece que aqui, esse todo o temor tem que ser dirigido de fato a Deus. Certo? Me parece que é isso. Agora, tem traduções que falam, não, sejam respeitosos com os servos de vocês. É um problema? Não é um problema. Não é uma heresia, tá? Mas essa alternativa me parece um pouco mais fraca. Me parece. Não sei. Agora está com vocês. São as duas opções. Primeiro, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor. Ou seja, temor aqui é o respeito. Vocês têm que respeitar o chefe de vocês. Todo respeito ao chefe de vocês. Está certo isso? Okay. Outra opção. Sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor. Todo temor a Deus. Está implícito ali. Como que implícito? Porque Pedro acabou de falar disso no 17. E, portanto, por temer a Deus, você se sujeita ao seu Senhor aqui. Então, essas são essas duas opções. Quem prefere a primeira opção, levanta a mão. De respeito ao chefe. Quem prefere? Levanta aí. Alessandro ali, tá dúvida? Tá? Vai, não vai, mais ou menos, está no meio do caminho. Primeira opção. Verônica, primeira opção. As traduções trouxeram isso. Fabiano, ok. Quem acha que a segunda opção é melhor? A ideia de temer a Deus. Ok, beleza. Acho que eu convenci alguns. Mas, assim, as traduções trouxeram essa outra interpretação, que é uma interpretação mais corrida do texto. Mas ela parece não levar em conta alguns detalhes ao redor ali. Né? Enfim, as duas opções têm ali seus pontos fortes e fracos, tá bom? E nenhuma delas é problemática aí, nesse sentido teológico, né? Diga. Se você está fazendo um trabalho, o seu chefe está olhando, você o executa perfeitamente. Se o seu chefe não está olhando, você não executa ele perfeitamente. Então, você não tem temor ao seu chefe. Agora, ao Senhor, não. Ao Senhor, tanto o seu chefe está olhando ou não, quando você trabalha para o Senhor, você vai... Exato. Que é o que ele vai falar mais para frente. Quando ele, no versículo 19, a gente não vai conseguir tratar hoje, eu acho, mas passa o 19 aí, por favor, Rafa. Olha o que ele fala ali, ó. Por motivo de sua consciência para com Deus. Parece que o foco está realmente em Deus. Eu acho que a causa principal é o nosso temor a Deus. Sim. Que se reflete no respeito. A nossa relação com o patrão é humana. E é falha. Né? Toda relação é falha. E
a gente mais vê hoje é falta de respeito, Sim. né? Então, mas, considerando que nós tememos a Deus, nós vamos respeitar nossos pais. Exatamente. Então parece que Pedro está indo na raiz da coisa. Para você ter uma boa relação com o seu chefe, você tem que temer a Deus. Se você teme a Deus, sua relação com o seu chefe é uma relação marcada por respeito, por reverência, por uma é uma relação saudável. Ele chefe, você funcionário. Ok? Então seria essa ideia aí. Agora, o que nos assusta não é isso. Até essa parte está tranquilo. Até essa parte está de boa. O que assusta é que vem na sequência. Porque Pedro fala ali, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, o seu chefe, né? Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, aí é onde a casa cai. Porque ele fala que a gente tem que ser respeitoso, né? A gente tem que ser submisso, né? Nós temos que obedecer. Não somente ao chefe bom e cordato. Quem é o chefe bom e cordato? Como é um chefe bom e cordato? É um senhor honesto, paciente, que trata bem os funcionários, que se preocupa ali com o bem-estar dos funcionários. Poxa, eu tô vendo aqui meus funcionários aqui, eles estão precisando de micro-ondas aqui. Pô, vou lá colocar o micro-ondas aqui para eles esquentarem a marmita. Poxa, eu tô vendo aqui, o vale tá dando. Ó, chefe, tá difícil o vale, tá. Não, vamos atualizar esse vale. O vale transporte tá preocupado. Eu vi que você tá meio com o semblante meio caído. Não é ser babá, não é isso. Mas é alguém que tá constantemente preocupado com o bem-estar dos seus funcionários. É alguém bom, alguém honesto, alguém que não rouba, alguém que não furta, alguém que tem uma boa conduta. Existem chefes assim? Eu tive chefes assim. Mesmo incrédulos eu tive chefes assim. É possível um incrédulo ser um chefe bom e cordato? Sim. É possível. Todo crente deveria ser esse chefe, né? Um chefe bom e cordato. Vocês lembram da história de lá em Ruth 2? Abre aí, por favor, Rafa, rapidinho. Vamos ver se a gente consegue passar. Em Ruth 2, você deve lembrar de Ruth e Noemi, que elas voltam lá, elas voltam porque tem uma tragédia familiar e tudo mais. E aí a Ruth vai atrás de comida. Tá? Então diz assim, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, então se chamava Boaz. Esse era o chefão. Tá? Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha, porque isso era lei em Israel. As espigas que caíam, você tinha que deixar por necessitados, certo? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, é a novelinha do Antigo Testamento, Ruth, né? É a novelinha, não a da Globo, né? Porque a da Globo já ia distorcer tudo, né? Ela é a novelinha saudável, né? O estilo literário é uma novela. Fala, nossa, ela entrou justamente na plantação de Boaz. É claro, a soberania de Deus controlando tudo, né? O qual era da família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e de seus segadores. O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles. O Senhor te abençoe. Já mostra aí uma disposição boa, né, para os seus funcionários. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-lhe ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirar. Então ela, reclinando-se o rosto em terra, lhe disse, como é que me favorece, me fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, vem me contar do que fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e viajes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. É um estrangeiro que está indo lá. Né? E ele continua falando isso. Aí, olha 14. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Enfim,
Aí você vê a bondade desse homem aqui. Em relação às servas. Fica aqui com as minhas servas, eu dei ordem para os servos para que ninguém te toque. Você vai estar segura, você vai estar protegida aqui. Ele era um bom senhor para os seus servos. É um bom testemunho disso. Então ele é um bom exemplo de um senhor bom e cordato. Legal. Diga, Verônica. Uma vez eu ouvi uma reflexão sobre o livro de Ruth, que toda a Bíblia aponta para Cristo. E a história de Ruth também como se fosse uma analogia nossa e de Cristo, porque Ruth era desamparada, que somos nós, e ela foi redimida por Boaz, que é Cristo. É a tipologia, né? A gente vê a história de Ruth como uma miniatura do que acontece na nossa realidade espiritual. Né? Dá para fazer essas conexões, sim. Muito bonita a história de Ruth. Beleza. Então, servo bom e cordato. Mas o que o texto fala? É bom se sujeitar ao servo bom e cordato? Ao senhor bom e cordato? É bom. Gostoso, né? É legal. Mas o texto fala que você tem que sujeitar a esse servo e a esse senhor e a qual mais? Ao perverso. A palavra que aparece aqui é da onde vem a nossa palavrinha escoliose. O que é escoliose? Você sabe o que é escoliose? É a coluna torta. Então aqui o texto está falando de um senhor torto. O que é um senhor torto? Não é que ele anda meio assim, né? Não. O que é um senhor torto? Um ortopedista. Não. O que é um senhor torto? A ideia aqui de um senhor torto é de alguém torto em seu caráter. Alguém mau, com caráter ruim. Existem chefes assim? Jesus. E é por isso que Paulo fala, mas vem tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Aí a gente dá uma volta naquele certo, é Deus. Exato. Mas esse cara é mau. Para Deus. Aqui Pedro nos deixa numa saia justa aqui, né? Porque é legal se sujeitar ao servo bom. É bom se sujeitar ao chefe bom. Mas e se sujeitar ao chefe mau? Aquele chefe que exige demais, injustamente às vezes. Aquele chefe que às vezes chega a ser até um pouco cruel, até nas palavras. Aquele chefe que você sabe que ele não é um cara legal, que ele não tem uma conduta perfeita. Não significa que você vai compactuar com ele dele, não é isso. Pedro não está falando isso. Se ele rouba também, é isso. Mas se aquele chefe mau te dá uma ordem, você pode pegar o cafezinho lá para mim, você não vai falar assim, eu não sirvo a chefes maus. E dá seus antecedentes aí, deixa eu ver. Negativo. É pra já, vai pegar o seu cafezinho lá. Com licença, vai lá, pega o cafezinho, volta, entrega tá aqui. Mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigado. Mas ele é mau. Ele é um cara injusto. Ele é um cara torto no caráter dele. Sejam submissos aos senhores de vocês. Quer seja ao bom e cordato, ao educado, ao honesto, quer seja ao torto, quer seja o mau. Não, mas eu estou dizendo sobre a sua consciência, que você não deve fazer. Por exemplo, ele não vai te pedir fazer uma coisa ilegal. Claro. Ele não está falando aqui para concordar com o que é legal, mas são as coisas do trabalho. Porque olha só, como que um crente poderia ser? Pensa como um crente que está sendo instruído. Ele fala assim, peraí, agora eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu não vou obedecer a um chefe mau. Eu não vou, ele não merece a minha obediência. Eu vou me rebelar. Pedro fala, opa, negativo, amiguinho. O chefe mau é o seu campo missionário também. O seu comportamento exemplar vai ter um impacto no seu chefe mau. Você tem que se sujeitar a ele sim. Porque é uma estrutura. Não importa se ele é mau ou bom, ele está acima de você, é uma estrutura. Se ele mandou você pegar o cafezinho, vai pegar o cafezinho. E aquele relatório? Vai fazer um relatório. Vai fazer. Mas não é te pagar e deixar você sem fazer nada. Ele continua sendo seu chefe, mesmo ele sendo um cara injusto, um cara mau, um cara torto. Diga, Beto. Você falou, agora você é crente, agora você não é mais um marxista. É isso aí. Você tem que deixar de lado essa cabeça marxista. Agora você é crente. É Jesus que te guia, não Marx. Diga, Verônica. As relações de trabalho, elas também são muito complicadas. Nós somos pessoas complicadas, porque é muito fácil nós sermos pessoas boas. Só que todo mundo está sujeito a erros, e até o chefe bom também se torna perverso. E daí, muitas vezes, o funcionário fica revoltado com o chefe por causa de uma coisa errada que ele fez, e esquece outras coisas boas que o chefe fez. E a mesma coisa o chefe, fica bravo com o funcionário por uma coisa errada, e esquece o
E eu vou dizer mais, na nossa mentalidade brasileira, o chefe é sempre pintado como alguém mau. Mesmo o chefe bonzinho. Ele é um opressor. Ele é um opressor. Ele é alguém que está aqui para tirar o meu couro. E ele é do mal. E o mundo não pode ter chefe. Por causa da mentalidade marxista que a gente tem no nosso país. É uma coisa bem simples, né, pastor? Fica, quando você não se submete a isso, você é insensato e burro. Porque você vai rebelar-se contra ele, ele vai ameaçar te mandar embora ou te mandar, depois você vai reclamar para Deus o quê? E pronto, o senhor vai falar, mas eu mandei se sujeitar. Eu mandei se sujeitar. Você não me sujeitar, agora tá passando fome aí, tá? Bem lógico, né? Se for olhar, é lógico. É ilógico. É irracional, né? Agora, olha só. Como é que um senhor podia ser torto naqueles dias? O que ele podia fazer em relação aos seus servos que podia ser mal visto, né? Ele era mal visto, né? Dá uma olhadinha, por exemplo, em Colossenses 4:1. Como é que um senhor poderia ser torto, né? Olha aí o que podia acontecer em Colossenses 4:1. Ele podia castigar injustamente os servos e até mesmo matá-los. Esses abusos podiam acontecer naquele sistema de escravidão. Ainda que fosse diferente do esquema colonial, ainda existiam excessos dessa natureza lá também. Tinham excessos dessa natureza lá também. Então, olha aí Colossenses 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e equidade. Paulo aqui está se dirigindo aos chefes agora. A vocês, tratem os servos com justiça e equidade. Tratando o que é justo. Tá? Eles devem ser tratados com respeito. E olha o fundamento disso. Certos de que também vós tendes Senhor no céu. Você é chefe, mas lembra que você não está no topo da pirâmide, não, amiguinho. Tem alguém acima de você. Você é senhor, não é? Sim, mas tem um senhor acima de você. Opa. Então isso já fazia o senhor se ajeitar, né? Acho que eu não vou abusar muito aqui, porque não vou ser injusto, porque eu também tenho um chefe divino. Tá? E é o Senhor onde? É o Senhor no céu. Quão maior é o Senhor do céu em relação ao Senhor da terra? Poxa vida. É no céu, o Senhor divino. Ele é meu chefe. Então isso muda o modo como eu trato meus funcionários. E muitas vezes aconteciam, então, dessas injustiças, né? Então por isso que Paulo fala, tratai com justiça e equidade, não seja injusto. Olha aí Tiago 5. Podia acontecer de um senhor não pagar o que era justo aos trabalhadores, o que era devido aos trabalhadores. Isso acontece hoje? Não, né? Porque tem os sindicatos agora, né? Não, continua acontecendo hoje. Continua acontecendo. Tem chefe que não paga o funcionário, tá errado, tem que pagar. Tem que pagar certinho lá. Ah, mas eu não concordo com a lei, meu amigo. Você quer ter funcionário, tem que pagar o negócio certinho lá. Não tem jeito. Né? Ah, mas ele, às vezes ele não faz exatamente. Tem que pagar o que você combinou com o cara, não tem jeito. Olha aí Tiago 5. Olha só a denúncia que Tiago faz. Atendei agora, ricos. Chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tiago é bastante vívido, né, nas denúncias dele. Tesouros acumulados nos últimos dias. Aí ele fala, como que esses tesouros foram acumulados? É 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Rapaz, isso era para deixar o chefe ladrão com a perna bamba. Sem dormir, para perder o sono. Ó, o salário que você não pagou, que está no teu bolso, ele está gritando. E ele está gritando ao Senhor dos Exércitos. Meu amigo, ele não está gritando contra o sindicato. Não é o sindicato que está ouvindo, não é a polícia que está ouvindo, não. É o Senhor dos Exércitos. É para o cara ficar apavorado. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido no prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Ou seja, não pagado e ainda é injusto com o funcionário. Né? Esse tipo de coisa pode acontecer hoje?
Existem chefes que enrolam pagamento, que não pagam. Existe esse tipo de coisa? Existe. E você tem que se sujeitar a esse chefe torto. No nosso país, nós temos uma vantagem em relação aos dias de Pedro. A gente pode pedir demissão. Aí você tem que comprar outra briga depois jurídica e tudo mais, né? Para ver aí os seus direitos. Mas, naqueles dias, eu não tinha essa opção. Eu tinha que me sujeitar a esse senhor. E hoje, o texto, no mínimo, ainda que eu tenha essa opção de procurar um outro trabalho, o texto me diz que eu não posso ter uma postura revoltosa. No mínimo isso. Eu não posso ser o cara que faz piquete na porta da empresa, que vai lá no sindicato, lá, vamos lá, a gente fazer greve. Eu não posso ser esse cara. Não posso ser esse cara. Efésios 6:9. Abre aí, por favor, Rafa. Olha só o que o texto diz aí. Identifiquem aí para mim outra forma de tratamento do Senhor para com o servo que poderia fazer um senhor torto. Olha aí, 6:9, Efésios 6:9. Qual que é a prática dos senhores em relação aos servos, que era uma prática ruim, e acontecia naquela época e acontece hoje também? Qual que é a prática? Ameaças. Olha aí. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, ou seja, vocês têm um senhor em comum, um chefe em comum, está nos céus e para ele não há acepção de pessoas. Esse finalzinho, o que ele quer dizer com isso? Para o chefe divino, não há acepção de pessoas. O que ele quer dizer com isso? Todos somos iguais. Não tem favoritismo. Você acha que Deus, é como se Deus falasse, você acha que eu não estou de olho no que você está fazendo porque você é rico e você é chefe? Você é rico e você é pobre, eu sou justo com os dois. Eu não favoreço um porque é rico ou outro porque é pobre. Eu não faço acepção de pessoas com base no status social dela, na posição hierárquica dela. Eu trato todos com justiça, nivelado, do mesmo jeito. E uma prática que acontecia antes era a ameaça. Existem chefes que ameaçam hoje em dia? Sim. A ameaça psicológica, aquela conversa que tem um tom meio passivo-agressivo, né? Aquela coisa que tem uma ameaça velada ali por trás. Existe esse tipo de coisa também. Tá? E qual que é a postura do crente? Quando for assim, eu vou me rebelar. Não vou trabalhar, vou pagar de trabalho, vou no sindicato fazer denúncia assim, entendeu? Agora me segura porque eu vou fazer valer os meus direitos. Essa é a postura do crente? Não é essa a postura do crente. Não é essa a postura do crente. Veja, irmãos, é muito diferente da mentalidade de hoje, né? A mentalidade bíblica é muito diferente da cabeça de hoje. Na cabeça de hoje, tudo você tem que fazer valer os seus direitos. Tudo. Alguém pisou no seu dedinho. Vou fazer valer os meus direitos, vou te processar por danos dedais. Tá? Você cria uma categoria, porque somos todos mindinhos. Né? O meu dedinho, ele tem os direitos dele, você pisou nele, agora você vai no sindicato dos dedinhos feridos. E vou te processar e vou tirar tudo na nossa cultura, essa coisa do direito. Pedro fala, não é assim que o crente se comporta. Não é assim que o crente não tem essa postura de brigar o tempo todo, de ter essa postura rebelde, não. Ele se sujeita até mesmo ao chefe má, até mesmo ao chefe todo. Diga, Beto. Tá só confirmando o que eu passei lá no meu serviço lá, né? E já é a quarta vez que eu vou para serviço e nas outras 3 vezes que eu trabalhei lá, eu fazia folha. Qualquer coisinha, eu fazia folha. Faz o quê? Fazia folha. Acordo? Fazendo serviço antes da minha conversão. Agora, essa quarta vez que eu voltei para lá, eu até preciso estar com um mundinho aqui sobre isso. De uma vez que eu cheguei, essa pessoa estava sendo entrevistada, assim, bora pirraçar o Beto, vamos ver se ele é mesmo crente mesmo. Pirraçar ele, eu fiquei as contas, agora tá falando uma vez que ele é mesmo crente. Eu cheguei bem na hora, pastor. Aí eu acho que tava as 4 vezes que eu tinha voltado pra lá já, né? Já convertido já. Eu falei, amém. Eu fiquei comigo, amém. Pastor, já tô com quase 4 anos. Caiu no terra, todos os pensamentos deles que achavam que eu ia vir de conta, e sabe, pastor, já me teve agredido, já me bateram lá já, pastor, mas eu. O exemplo que você mencionou
É muito ilustrativo porque eles falaram que, olha, não vamos zombar do Beto, vamos botar o Beto ali no limite para ver se ele é crente mesmo. Será que algo assim estava acontecendo com os leitores aqui de Pedro? Lembra da perseguição social? Pedro, no capítulo 4, vai falar que eles estão sofrendo como quem está no fogo ardente. É uma figura para falar de perseguição, uma perseguição social. E tinha chefe que podia olhar e falar, peraí, você é crente? Agora que eu vou te tirar o couro, vamos ver se você é crente mesmo. Pedro fala, seja um sujeito, até mesmo esse chefe mal. É só para concluir. E chegou a ponto que eu chegava em casa, passou chorando. Ali no serviço, aí fiquei assim, chorando. Eu falei, Senhor, não vou suportar não, Senhor. E eu vou fazer a conta de Deus conta. Eu estou falando comigo, não, você agora é crente. Você vai ter que suportar. Agora você não é mais um aquele Petro, que você é uma nova criatura. Aí, pastor, é por causa do Senhor. Eu falei, Senhor, Deus vai me sustentar. E aí mudou o cenário. Pastor, se você ver 4 anos que eu estou lá já, e graças a Deus. Assim, de novo, né? Hoje, no nosso modelo, a gente tem a liberdade de procurar um outro trabalho. A situação está insustentável, olha, não tem condição, a minha vida está ameaçada, eu não estou tendo paz, enfim. Ó, eu vou pedir a conta, vou procurar outro trabalho. Naquela época não tinha isso. Hoje tem. Então, nós temos essa liberdade hoje em dia. Nós temos leis trabalhistas que nos protegem e tudo mais. Às vezes protegem demais, né? Às vezes engorda o Estado também por tabela, né? Mas, enfim, isso aí já é uma discussão para outro momento. Mas, seja como for, é um cenário diferente que nós temos, em todo caso. Mesmo num cenário diferente, isso diz respeito à nossa postura. Eu não posso ser o funcionário brigão, o funcionário rebelde. Não posso. E olha como ele continua, mais um pouquinho aí. Versículo 19. Serve, seja submisso com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto o quê? Ser submisso, certo? Essa postura. Porque isto é grato. Tem algumas traduções que trazem aí, acho que isto é grato a Deus, não tem? Tem alguma tradução aí que traz isto é grato a Deus? Talvez tenha alguma tradução que traga desse jeito, porque isto é grato. Boa, a NVT já interpretou já, porque quando fala ali isto é grato, a gente fica, mas como assim isto é grato? A NVT entendeu a ideia é que esta postura de sujeição, inclusive sujeição quando o bicho está pegando ali, quando o chefe é mau, isto agrada a Deus. Deus se agrada. Mas como assim? Por que sofrer agrada a Deus? Por quê? Deus gosta de sofrimento? É isso? Nosso Deus é um Deus que não quer o nosso bem, ele quer o nosso mal. Então, quanto mais eu sofro, mais ele fica lá do céu. Isso, só primeiro, é isso aí. Nosso Deus é um Deus mau? Não. Então, por que essa minha submissão, que pode envolver sofrimento, agrada a Deus? Porque nos aperfeiçoa, porque para sermos aprovados. Olha só o capítulo 4, 1 Pedro 4, 12. 2 versículos aí sobre isso. 1 Pedro 4, 12 a 14. Olha só, amados. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A perseguição aqui são os problemas decorrentes de ser crente, né? Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Quando eu sofro, quando eu padeço, quando eu sofro uma perseguição e tudo mais, de algum modo, eu me assemelho a quem? A Cristo. Opa! Isso é bom ou não é? Opa! Tá tudo... Aí, de novo, eu não preciso sair buscando sofrimento. Estou sofrendo um pouco, deixa eu ir atrás. Não, sofrimento vai vir. Vai vir. Por quê? Se eu sou um mini Cristo e Cristo sofreu, pode ficar tranquilo. Vai chegar a perseguição na minha vida. Cadê o 14 agora? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ser zombado por ser crente, ser perseguido por ser crente é um sinal de que sobre mim, é uma evidência de que sobre mim repousa o Espírito glorioso de Deus. Ou seja, eu sou um crente. Peraí, mas eu sou zombado. Você é zombado, escarnecido,
colocado de lado, mas há um espírito glorioso habitando em você. Ao contraste, por fora eu sou zombado, mas em mim repousa um espírito glorioso. E o texto fala que quando eu sofro, eu tenho que me alegrar, porque sendo crente, sofrendo por ser crente, eu estou me assemelhando a Isso. Cristo. É a minha identificação pessoal com Cristo. O meu Senhor sofreu. Eu não ligo de sofrer também. Olha aí Filipenses 1. Filipenses 1, 28 a 29. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles prova, o que é para eles prova evidente de perdição, o fato deles perseguirem os crentes, é evidência de que o incrédulo não é povo de Deus, está perdido. O que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação. E isso da parte de Deus. É uma avaliação que o próprio Deus faz. O ímpio zomba do crente, persegue o crente, ele está perdido. O crente, isso é uma evidência de que ele é um crente, de que ele é um salvo. E Deus é que faz essa avaliação. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Olha só a linguagem de Paulo aqui. A graça de padecerdes por Cristo. É o favor, é a bênção de padecerdes por Cristo. Cristo precisa que eu sofra por ele? Cristo está lá no céu e ele fala, poxa, ninguém sofre por mim. Aí eu só falo, que bom que ele sofreu. Agora meu coração está mais quentinho. É assim? Não. Não é isso. Quando fala ali, a graça de padecer por Cristo, o efeito disso é em quem? Em mim. Isso é um favor de Deus para mim. Porque isso me assemelha mais a Cristo. A minha identidade, minha identificação com ele. Então, quando eu sofro como crente, por isso que eu devo me alegrar. Se o meu Senhor sofreu e eu estou sofrendo também, então quer dizer que eu estou seguindo o mesmo caminho dele. Então está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso, melhor impossível. Eu estou seguindo no caminho do meu método. Eu estou me identificando com ele. E isso agrada a Deus. Pastor, Sim, pera. no momento de tristeza, quando você estava bem doente, é bom que ele ligou e disse, irmã, isso fortifica a sua musculatura espiritual. Uhum. Né? Ele falou que você vai ficar mais forte, o Senhor te fortalece. Sim. É, O Senhor usa tudo ele isso. não disse que o Senhor vai te curar. Ele disse que o Senhor te fortalece. Exato. O Pedro não chega para os servos aqui e fala, fiquem tranquilos, vocês vão prosperar. Instala o código, né? Pega o código, instala o drive, igual os coaches fazem, né? Para você prosperar e agora você vai ser cabeça e não cauda. Não, não é isso que ele fala. Ele fala, você vai ser submisso ao seu chefe. Eu nunca vou ser chefe? Não. Quer dizer, não sei. Não tem promessa nenhuma. Enquanto você for funcionário, você vai ser um funcionário obediente, responsável, que faz cumprir ali os deveres e vai fazer isso de coração, sem ficar murmurando. Como que para Deus e não para os homens. Ainda que, claro, você esteja obedecendo ao homem. Mas essa parte do sofrimento que chama a nossa atenção, né? O sofrimento por causa disso. Porque o texto fala que se alguém suportar tristeza, ter essa postura e ainda assim suportar tristeza por causa disso, isso é grato a Deus. Deus se agrada disso. A gente se torna mais parecido com o nosso Senhor. Fora o uso que Deus faz dessas circunstâncias. E aí tem o finalzinho, né? Cadê? Volta lá, por favor, Rafa. Então, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. A ideia aqui de sofrer da sua consciência para com Deus, assim, consciência, a gente tem aquela ideia daquele mecanismo interior que Deus dá para todo ser humano de ter a noção de certo e errado, né? Então nós temos uma consciência. E nós sabemos quando nós estamos certos ou quando estamos errados em nossas ações, né? Então quando a gente lê a palavrinha consciência, a gente pensa nisso. Mas aqui a ideia não parece ser necessariamente essa. A ideia aqui de consciência para com Deus é a ideia do senso de presença de Deus. É assim, por causa da consciência que vocês têm de Deus. Seria basicamente essa a ideia. É o senso da presença de Deus. Deus vê tudo.
Deus está em todo lugar. E Deus se agrada quando eu me submeto, quando eu me sujeito aos chefes. E Ele vê tudo isso. Eu tenho consciência de Deus, do que Deus espera de mim, daquilo que é certo e errado. Eu tenho consciência de que Deus vê tudo. Eu estou consciente da ação dos olhos do ser de Deus na minha vida. Então você agrada a Deus, mesmo sofrendo injustamente, e você faz isso por um motivo de quê? Porque eu sei, porque eu tenho consciência de quem Deus é, do que Ele espera de mim, da presença de Deus. Eu tenho consciência dessas coisas. Então, enquanto eu estou lá sofrendo no trabalho, fazendo uma coisa que eu não gosto, ou às vezes sofrendo uma injustiça, eu tenho que lembrar. Deus, eu sei quem Deus é, eu sei o que Deus espera de mim, e eu sei que Deus está aqui. Isso, então eu vou me sujeitar ao meu chefe, eu vou agradar a Deus. Deus está vendo o que eu estou fazendo aqui. Ele está vendo o meu coração. Ele está vendo essa situação. Eu vou escolher agradar ao Senhor. Mesmo que eu sofra injustamente, eu vou me sujeitar a isso. Bom, por hoje é isso. Na semana que vem a gente continua trabalhando um pouquinho mais, porque a gente ainda está falando da questão de consciência, né? Aliás, esse é o nosso ponto aqui, né? Deixa eu só marcar aqui para eu não perder semana que vem. O nosso primeiro ponto aqui diz justamente isso, né? Como encarar o sofrimento injusto? Com a consciência tranquila. Aqui, essa noção que nós temos da presença de Deus. E aí, mais para frente, até o versículo 20, ele vai continuar falando. Olha o 20 aí, passa o 20, por favor, rápido. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso suportais com paciência? Se, entretanto, praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Então pode ser que a gente vai falar um pouco mais disso na semana que vem. Pode ser que você sofra não por ser crente. Pode ser que você sofra por ser um mala. Um chato. Um sem noção. Aí, você não vai falar, eu tô sofrendo porque eu sou crente. Não, você tá sofrendo porque você merece uns tapas na cara pra tomar vergonha na cara. Eu tô sofrendo porque eu sou crente, mas você não chega no horário de trabalho, você só fica jogando conversa fora, você não tá sofrendo porque você é crente. Isso acontece às vezes no departamento infantil. No departamento infantil, não, melhor, na escola. No departamento infantil não, né? Mas na escola. Pastor, olha para meu filho tá sofrendo perseguição na escola. É mesmo, irmã, é. Aí você vai na escola da criança. A criança é um capeta na sala de aula. Ela não tá sofrendo porque ela é crente. Ela tá sofrendo porque ela precisa apanhar em casa. Ela precisa ser disciplinada. Então tem sofrimento que, ok, nos identifica com Cristo, mas tem sofrimento que não tem a ver com isso daí, não. Então a gente vai ver isso na semana que vem. Certo? Muito bem, então... por hoje é isso. Lembrando, né, da nossa mensagem central. A submissão cristã envolve sofrer injustamente. Agora, assim... Gente, o incrédulo, ele consegue interiorizar essas verdades? Mas nunca consegue. Não consegue. O incrédulo é aquela pessoa que tem o coração duro, aquela pessoa que ainda não se sujeitou a Cristo, não se sujeitou ao Evangelho, essa pessoa não consegue viver isso daqui. Não dá. Isso daqui para a pessoa é uma ofensa. Você fala isso para a pessoa, ela dá risada na tua cara. Fizeram uma lavagem cerebral em você. Isso daí foi o patriarcado, os opressores, foram os ricos e tal, que querem te oprimir para te manter pobre e tal. Eles inventam um monte de coisa. Eles não conseguem viver isso. Não dá. Qual que é o único jeito de alguém conseguir viver essas coisas aqui? Sendo crente. Tendo um novo coração. Uma nova mente. Só assim. Nascer de novo. Só isso. É o único jeito. Lembrando, Pedro falou disso lá atrás, né? Vocês nasceram de novo. E agora vocês podem viver desse jeito. Caso contrário, não tem jeito. E para nascer de novo, tem que fazer o quê? Voltar para a barriga da mãe? Não, Nicodemo já passou por essa daí, né? O que precisa fazer para nascer de novo? Crer em Cristo, crer no Evangelho, crer em Jesus como Salvador. Aí ele nos dá um novo coração, uma nova mente. Esse é o caminho. Mas parece que toda vez que eu falar vai explicar com clareza, a gente nasce de novo. A gente tem uma sensação de... O Martin Lloyd Jones... naquele livro Pregação e Pregador, um livro muito famoso dele, ele fala isso. E não era raro ele ouvir algumas pessoas ao final do culto chegarem para ele e falarem assim, pastor Lloyd Jones, né? Eu não sei, toda vez que eu ouço uma pregação assim, eu sinto que eu me converto de novo. Né?
Mas não é que a gente se converte de novo, é porque aquilo arde no nosso coração, né? E é bom que isso aconteça. É ruim quando o crente se torna apático. A gente explica o texto, a gente aplica o texto e nada muda na vida do crente. Ele não sente nada, aí tem um problema. Agora, quando a gente sente aquele desafio, aquele fervor, aquela... Não essa coisa pentecostal de fervor, mas aquele fervor é real. Aquela ardência no coração de, poxa, eu quero viver desse jeito. Senhor, me ajuda a viver desse jeito. Aí é legal, aí é o certo. E é uma experiência que parece que outros crentes compartilham também. Né? É legal, gente. Vamos orar? E aí nós estamos despedidos por hoje. Santo Deus, nós agradecemos pela sua palavra que nos ensina a viver em meio ao mundo mal. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos boas relações profissionais com os nossos chefes. Ajuda-nos, por favor, a sermos respeitosos, submissos, porque tememos ao Senhor. E por temer ao Senhor, nós nos sujeitamos aos nossos senhores deste mundo, aos chefes deste mundo. Porque sabemos que testemunhamos do Senhor ao fazer isso. Dá-nos um espírito brando, não um espírito rebelde. Dá-nos uma mentalidade diferente da mentalidade dos nossos dias, Pai. Capacita-nos a viver desse jeito porque é difícil, Senhor. Isso exige uma luta interior muito grande. Uma autonegação muito grande. Mas o Senhor Jesus disse que para segui-lo, nós temos que diariamente negar a nós mesmos. Ajuda-nos, por favor, a fazer isso, Pai. Leve-nos agora em segurança para casa, abençoe o nosso resto da semana e nos traga em segurança para as atividades aqui na igreja. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.